ligados à educação e segurança, troca de informações e experiências com entidades semelhantes no Brasil e no mundo. Ele tem um trabalho de prevenção para profissionais das áreas de educação, saúde, segurança pública e aos pais. Faz um trabalho também de prevenção para crianças e adolescentes e faz esclarecimento e apoio às famílias que viveram problemas semelhantes. E é isso aí. E a gente queria agradecer muito, Fabiana, a tua presença aqui, tá joia? E a gente tem como tema, né, da nossa conversa hoje exatamente a questão dos jogos, né, e desafios perigosos, como tratar, como prevenir, os sinais, né? Então a palavra está com você, viu? Rosiane, muitíssimo obrigada por essa introdução, por apresentar o Instituto. Talvez algumas das pessoas aqui presentes hoje já conheçam o trabalho, porque não somos uma instituição muito antiga, mas estamos há 9 anos nesse trabalho, e é muito importante que, principalmente nesse momento pós-pandemia, onde nós fomos todos arremessados dentro do mundo digital, no uso de eletrônicos, seja no trabalho virtual remoto, e as crianças na escola à distância, todos nós tivemos que utilizar os eletrônicos de forma massiva, também para entretenimento, para comunicação, fazer compras. Ele virou a ferramenta de sobrevivência no processo de pandemia. Só que agora nós estamos observando as consequências, os impactos que tiveram a gente colocar crianças muito jovens, sem ainda ter um processo de maturação emocional e psicológica, de não ter ainda uma educação midiática, ou seja, como usar a internet de forma saudável e responsável, e a gente está tentando agora manejar esse processo onde as crianças estão todas dentro do mundo digital, participantes, né? O mundo digital não é só uma sala de entretenimento, ela é uma sala ativa social. E dentro desse espaço, eu conheço pessoas, eu interajo com pessoas, eu conheço novidades, criatividades de outras pessoas, eu começo a me comunicar com uma esfera muito maior do que a esfera que eu tenho no meu âmbito físico, a família, o trabalho, para as crianças, a escola, ela tem uma dimensão muito maior. A gente tem acesso a pessoas e informações que a gente não teria se não fosse o mundo digital. E com isso, com todas as coisas boas que a gente tem do uso dos eletrônicos, nós também temos as partes negativas do uso desse mundo digital. Então, hoje, eu vou levar não só os jogos, mas eu acho que nesse momento em que nos deparamos com uma perda de uma criança de 8 anos de idade, isso mexe profundamente com o nosso senso de segurança e estabilidade, com o nosso senso de adulto responsável, como é que eu dou conta de proteger as crianças que nós temos, seja em casa, seja na família, seja na própria vizinhança, né, se eu tenho acesso e sou um adulto responsável por uma criança e um adolescente, que ferramentas eu tenho para nesse pós-pandemia, onde o uso de eletrônicos ficou muito mais intenso e também mais avançado, outras ferramentas apareceram, como é que eu faço como adulto responsável para me proteger? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, para eu prevenir algo, eu preciso conhecer esse algo, eu preciso compreender para poder prevenir. Esse é o lema do Instituto: conhecer, compreender, prevenir. Rosane, eu não sei se é possível, mas se pudesse apresentar os slides, porque eu acho que com a imagem visual as pessoas vão conseguindo interagir mais, porque são informações talvez muito novas, e aí Sim, com o sim. visual seria muito bom. Wallace, você pode Acompanhar. apresentar aí? Muito obrigada. A gente já pode passar aí para o próximo slide. Eu vou falar rapidamente a história do Instituto. A Rosiane já apresentou o que é que a gente faz, mas eu gostaria de falar um pouquinho da fundação e qual é a missão do Instituto. Nós somos uma organização do terceiro setor, significa uma ONG, né, sem fins lucrativos, somos completamente filantrópicos,
E ela foi fundada em 2014, a partir da morte de um jovem de 16 anos aqui em Fortaleza, para um desafio, para um jogo, na época chamado Jogo do Desmaio. Ele ressurgiu no pós-pandemia com um outro nome, que é o Desafio do Apagão. Essa brincadeira, ela tida como brincadeira, na verdade é uma prática de alto risco, ela não nasceu com a internet lá em 2014, quando, infelizmente, o Dimitri, que dá nome ao instituto, né, Dimi Cuida, o Dimitri fez essa prática, não nasceu lá em 2014, nem o desafio do apagão, ou até mesmo do desodorante, que é muito popular no Brasil, eles não surgiram com a internet. Essas práticas, elas já existiam antes. As práticas chamadas de apneia, ou de não oxigenação, elas são uma prática antiga da nossa civilização. Então, ali naquele momento, em 2014, quando isso entrou na casa de uma família, e foi descoberto que tinha sido essa a causa, a família, ela disse, mas o que é isso? O que isso entrou na minha casa? Como foi que eu não vi? Eu perdi alguma coisa, era para eu estar enxergando isso. É muito difícil e complicado eu enxergar algo que eu não sei que existe. Eu não posso ter olhos para algo que não faz parte do meu conhecimento. É por isso que o número 1 é conhecer. Então, a ideia de conhecer isso, os pais do Dimitri foram buscar informações. Será que isso era uma questão somente o filho dele era um grande explorador da internet, descobriu isso por acaso e estamos aqui frente a um acidente isolado? Ou isso realmente era uma problemática? Então, eles queriam conhecer mais. E nessa trajetória, a doutora Juliana Guilherme, que é uma pesquisadora brasileira radicada na França, ela fez a primeira pesquisa brasileira estudando se os adolescentes faziam parte dessas práticas. Então, na pesquisa dela em escolas brasileiras, ela descobriu que 6 de cada 10 crianças já tinham feito pelo menos uma prática de não oxigenação ou continuava praticando. Isso dá para a gente um número bem alto. Né? A gente olha aí e vê que isso é uma coisa, na verdade, comum nas escolas. Não é raro eu estar conversando com um grupo de jovens entre os seus 19 e 22 anos e ter pelo menos 1 ou 2 pessoas na audiência que levantam a mão e dizem, isso aí acontecia na minha escola. Então, essas práticas, o número 1 do nosso conhecimento hoje é que essas práticas, elas já existem, elas estão entre os adolescentes, e a gente precisa saber disso, e a gente precisa saber que elas existem, e a gente precisa manejar esse conhecimento de perigo. E foi isso que a família do Dimitri, ao fundar o Instituto, elaborou como missão, levar o conhecimento para que menos crianças se acidentem, de forma que a gente pudesse chegar a 0, nenhuma criança se acidentasse. A gente sabe que isso é um ideal, e o ideal é sempre bom para que a gente tenha uma meta para frente, de futuro, e para a gente, sim, cada vida importa, cada vida de criança importa. Não é aceitável a gente perder nenhuma criança para uma prática considerada, na verdade, de boba, né? Uma prática boba. Então, a gente, com essa missão, elaborou metodologias e começou a levar o conhecimento que a gente estava adquirindo com outros profissionais, pesquisadores, profissionais da área da saúde, de segurança pública, dentro desse espaço que a gente criou, da rede de conhecimento. Eu hoje vou oferecer aqui para você um pouco disso, para vocês um pouco disso, e oferecer também um espaço de debate e perguntas para que a gente possa sair com esse conhecimento e algo que a gente possa trabalhar dentro desse conhecimento. No próximo slide, a TIC Kids Online, TIC significa Tecnologias de Informação e Comunicação. Ela é uma pesquisa que acontece anualmente no Brasil e ela verifica o uso da internet por crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. Toda pesquisa feita para criança e adolescente, ela inicia aos 9 anos. O que nós estamos vendo no pós-pandemia é uma faixa etária de crianças que não pertence a essa pesquisa, 6, 7, 8 anos de idade. Eu estou indo a escolas agora, onde crianças de 7 anos de idade estão passando horas intensas
dentro dos eletrônicos, que é uma questão que vem da pandemia, né? Talvez se não tivesse esse momento aí, onde esse aparelho tivesse sido dado tão cedo, a gente não estivesse enfrentando tudo isso, mas passamos e agora a gente tem que remediar. Então, a TIC, ela apresenta para a gente números para a gente compreender a dimensão do que a gente está falando. Então, a gente tinha em 2021 quase 23 milhões. Na última pesquisa, já são 26 milhões de crianças e adolescentes utilizando a internet no Brasil. Para que esse número serve? Para eu compreender que quando eu cedo um espaço eletrônico para uma criança, uma vida digital, um acesso à internet, eu estou colocando essa criança dentro de um espaço onde ela pode interagir com qualquer pessoa na casa dos milhões. É diferente da criança ir para a escola e ter o grupo da escola, dela ir para o futebol, e ter o grupo do futebol, dela ir para a aulinha de inglês, ela ter o grupo da aula de inglês. A criança, no campo físico dela, ela vai ter, vamos dizer, entre adultos e crianças, ela vai ter um espectro assim, de 100 pessoas que realmente são próximas dela. E crianças menos ainda, porque a criança ela vai se agrupar de acordo com os interesses, as necessidades e as possibilidades. Então, dentro desse espaço, ela vai ter um ramo ali, vamos dizer, de 10 crianças, onde ela possa interagir e absorver o conhecimento dessas outras crianças. Quando eu coloco a criança dentro do espaço digital, eu estou expandindo essa capacidade para a casa dos milhões. Então, a sua criança, ela vai estar interagindo com qualquer criança na casa dos milhões, dentro de várias regiões do país, de culturas diferentes, porque nós somos um país continental. O que a gente tem de cultura no Ceará é diferente da cultura de Pernambuco, que é diferente da Bahia, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Santa Catarina, e por aí vai. Então, nós estamos dentro de um espaço multicultural, multilingual, inclusive, porque a gente fala com sotaques diferentes, e nos sotaques a gente tem gírias diferentes, dependendo da nossa cultura e de como é que a gente elabora o nosso laço social. Então, quando você coloca a criança no mundo digital, ela está transitando numa grande praça, e nessa praça ela pode interagir com várias pessoas estranhas. Então, aí é uma primeira dimensão. A ideia que a gente tem que a criança está segura porque ela está acessando de dentro de casa, ela tem que ser removida, e você tem que compreender que nesse espaço digital, a criança está interagindo com o mundo. E interagir com o mundo, eu preciso ter maturidade, estabilidade emocional, capacidade de negociar o que vem, absorver informação, impedir informações negativas que não me fazem bem. Então, a gente está falando de habilidades e estratégias que nem todos os adultos têm. Então, como é que eu vou pedir a uma criança que ela elabore todas essas habilidades ao lidar com essa informação? Não tem como. E aí a gente vê o seguinte, 98% acessam a internet via smartphone. Por que essa informação é importante? Porque o smartphone é uma tela privada. Eu não estou com a televisão da sala ligada e quem passa vê. Nós estamos falando de uma verificação de informação, de um contato que é todo de forma particular, de forma privada. E aí, novamente, a criança não tem ainda habilidades para lidar com as informações que chegam nesse campo, porque ela não tem ainda o desenvolvimento da experiência de vida, da maturação da capacidade dela de julgamento, que só matura lá nos 24 anos de idade. Então, uma prática particular e privada, ela não é a melhor forma de uma criança interagir no mundo social digital, que é o smartphone. 58% têm perfil em uma plataforma de vídeo. Todas as plataformas de vídeo, elas são para 13 anos de idade. Aliás, qualquer plataforma de mídia social, de rede social,
ela só é para ser feita a partir dos 13 anos de idade. Então, abaixo dos 13 anos, inclusive, pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, nenhuma criança com 12 anos é para ter imagem ou dados expostos. Então, a gente está falando de uma regulamentação já existente no Brasil. Então, todas as ferramentas que a gente tem e utiliza, ela é acima de 13 anos. 70% tem perfil no WhatsApp. Aí volta para a questão da interação privada. Como é que eu posso ter uma comunicação, um diálogo, um debate dentro de um espaço privado sem a mediação de um adulto? Se eu considerar que a minha criança de 9 anos de idade ainda tem só 9 anos de vida, gente, não completa nem as 2 mãos que a gente tem. Uma criança de 8, 9 anos de idade, ela não tem como absorver informação de cunho particular e privado dentro de uma ferramenta privada. Então, tudo isso tem que ser mediado, moderado, acompanhado pela família. A gente não tem outra forma de fazer isso. Tá? No próximo slide. Essa, então, somente a taxa de uso da internet do Brasil em 2022, a gente vê aí realmente o resultado do pós-pandemia, que o nosso smartphone, ele virou a ferramenta de maior utilização. Não só pelos motivos que eu já estava falando, mas aí a gente tem um outro fenômeno. Se todos nós, inclusive os adultos, fomos cada um para dentro de uma ferramenta privada, eletrônica, aonde está a comunicação familiar? Aonde estamos em interagir dentro de um espaço onde está todo mundo fazendo uma comunicação sobre o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo, onde é que estamos como família? Isso é só para uma ponderação. Pode ser que tenham ainda famílias que façam todas as suas refeições juntos à mesa, que tenham os momentos de interação que são fora da internet, mas a gente vê muitos adultos, inclusive por uma questão de não compreender que o WhatsApp não é um lugar de trabalho após o horário de trabalho, a gente tem muitas famílias que continuam usando o smartphone à noite e pede que a criança não use, e pede que a criança vá dormir, e você está dando o exemplo contrário. Inclusive que trabalhar não é bom, porque se eu estou trabalhando 10 horas da noite, eu estou dizendo para a criança que o campo de trabalho é um campo cansativo, que não tem descanso, que não pode interagir com a família. Então, aqui também levantar para a gente um questionamento de como eu estou me comportando com o meu smartphone como adulto. Porque a criança, ela escuta, mas ela copia mais o comportamento dos adultos, tá? No próximo slide. As redes sociais mais utilizadas. Aí é o que eu chamo das praças digitais. O WhatsApp tem 165 milhões de usuários. Então, se a sua criança tem uma conta de WhatsApp, ela está não só com a possibilidade de interagir com esses 26 milhões de crianças e adolescentes, como também com adultos. Eu diariamente recebo mensagens de estranhos no meu celular, seja telemarketing, às vezes um estelionato, fingindo que é outra pessoa. Então, a gente tem, como adulto, uma capacidade de olhar e dizer, nossa, aqui está errado, isso aqui eu não quero, eu vou bloquear, eu não vou nem abrir. A criança e o adolescente, ela não faz isso. Ela tem um senso de curiosidade, de impulsividade, de querer saber o que é, de testar o limite, e ela acaba entrando e pode interagir com uma pessoa estranha dentro desse espaço. E aí a gente vê em vermelho que a rede TikTok, que é a praça das crianças, é a praça onde as crianças e os adolescentes mais transitam, ela cresceu vertiginosamente nesses últimos 3 anos, né? Já temos aí 74 milhões. Se tem 26 milhões de crianças e adolescentes e temos 74 milhões de usuários nessa rede, a gente está falando de ter também adultos nessa rede, o que possibilita a criança de assistir conteúdo que não é apropriado para a idade dela. Eu tenho sempre que imaginar, eu pegar o campo do digital e imaginar, minha criança está transitando dentro de um campo onde tem crianças e adultos estranhos. Então, a possibilidade dela encontrar qualquer coisa do bem e do mal é na mesma proporção.
E sabendo disso, eu preciso começar a pensar em como fazer esse espaço mais seguro. Próximo. Quais são os riscos para a saúde? Agora eu vou falar, pode passar já para o próximo slide. Nós temos aqui 3 campos de risco, e hoje eu achei interessante falar de todos, porque aqui eu acredito que talvez tenham crianças que vão de 0 até 18 anos de idade. Então, no risco 1, a criança excessivamente na tela, né, de 0 até 5 anos de idade, ela vai desenvolver comportamentos que afetam o desenvolvimento cognitivo e social. A gente não pode ter criança em tela de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos é 0 tempo de tela. 0. Tela que eu estou falando é televisão, é o computador, é o smartphone. 0 tempo de tela. Tá vendo? Nem a galinha pintadinha, nem a galinha pintadinha. Você pode colocar a criança para ter áudio. Ela pode ouvir música, ela pode ouvir historinhas, ela não pode assistir. A tela não é recomendada. Por quem? Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Pediatria, Sociedade Europeia de Saúde da Criança e do Adolescente, Organização Mundial de Saúde. Não tem ninguém do campo da saúde que aprove o uso de tela de 0 a 3 anos de idade. E faz o quê? Faz o que a gente sempre fez como humanidade. A criança vai brincar. A criança vai brincar, a criança vai fazer barulho, a criança vai correr, a criança vai aprender a sentar no cantinho e utilizar os próprios brinquedos que ela tem disponível, seja do papel até o brinquedo mesmo da loja, que a maioria das crianças nem gosta disso. Ela vai utilizar o que ela tem para ela aprender a estar só. Eu não preciso, a gente tem uma cultura que nós próprios e a criança precisa estar em constante estado de entretenimento ou produção. Isso não existe. Para que eu desenvolva uma saúde mental saudável, eu preciso ter o tempo onde eu fico só com as minhas coisas. A criança, as coisas dela é o brincar. Quando eu sou adulta, eu tenho outras coisas, mas eu também preciso desse tempo. Eu não posso estar em constante gratificação, porque a gente produz no cérebro um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela é conhecida vulgarmente, popularmente, como o hormônio do prazer. O que é que acontece? Quando eu sinto uma sensação prazerosa, eu libero dopamina. E aí o meu cérebro entende que aquilo é prazeroso e eu vou querer repetir aquilo. Quando eu estou num formato de tela, eu estou em permanente gratificação. Então, o meu cérebro está lá gotejando dopamina a cada videozinho, a cada imagem que eu olho. Ah, vi uma imagem, os gatinhos, a coisa mais fofa, dopamina, me senti bem, gratificada. Só que é muito pouca quantidade. Então, eu não tenho uma sensação de satisfação. O que acontece? Eu vou para o próximo vídeo de cachorrinho, para o próximo vídeo de comédia, para o próximo vídeo eu vou olhando. Quando passou o tempo, eu olhei, eu fiquei 50 minutos numa plataforma me gratificando, e a gente faz isso como adulto. A criança, quando ela está em constante gratificação, ela não está compreendendo que no desenvolvimento dela, ela precisa aprender a não satisfação, a se frustrar, a receber um não, a entender que os sentimentos negativos fazem parte do dia a dia e eu tenho que lidar com eles, que eu vou oscilar entre estar alegre, triste, com raiva, frustrado. Isso faz parte do nosso dia e eu aprendo a manejar esses sentimentos, a modular os sentimentos. Quando eu coloco a criança passiva na tela, dos 0 aos 3 anos de idade, eu estou retirando da criança a capacidade dela desenvolver essas ferramentas e habilidades emocionais, psicológicas e sociais. Então, eu vou ter uma criança entrando na creche que ela vai estar hiper irritável se ela não estiver na tela. Eu vou ter uma criança que não consegue comer na escola, porque em casa ela só come na frente da tela. Eu vou ter uma criança que não compreende que a professora não está disponível só para ela, que o brinquedo tem que ser compartilhado.
Então, tudo isso, ela vira uma grande questão quando a criança está somente na tela. E isso pode passar para a próxima etapa do desenvolvimento, que aí o nosso risco 2, que é a dependência ou uso problemático de mídia. Se eu tenho crianças que estão passando mais de 1 hora por dia dentro da tela, e eu não estou falando de escola, pode ser que a criança tenha uma aula de desenho online, uma aula de inglês online, uma aula de violão online, eu não estou falando do processo de educação, estou falando do processo passivo. O passivo é onde eu estou fazendo nada, eu estou assistindo coisas. Então, dentro desse processo de assistir coisas, se a criança passa 2, 3, 4, ou inclusive jogando joguinhos ou videogame mesmo, se ela está excessivamente dentro da tela, ela cria, sim, uma dependência. Isso já está dentro do nosso Código de Saúde, já identificado como uma problemática, como um uso dependente de telas e videogames. Então, dentro desse espectro aí é onde a gente vê a maior problemática, né? Eu quero fazer uma matemáticazinha bem simples com vocês. Se a criança tem que dormir entre 8 a 10 horas de sono, isso é o mediano, né? Nenhuma criança é para dormir menos do que 8 horas, e ela pode dormir até 11 horas, não mais também. Então, de 8 a 10 horas de sono, ela tem que dormir. Aí a gente vai contando aí. Ela vai de 4h30 a 6 horas na escola. Tá? Vão somando aí. Ela tem que fazer 3 alimentações básicas por dia, onde ela deve estar socializando, não é para ter tela. Então, 8 mais 6 mais 3. Ela vai ter que fazer as tarefas de casa e as tarefas de casa. A criança tem que ter tarefa de casa. Pegar seus brinquedos, colocar a colcha da sua cama. Isso é importante para que a criança desenvolva um senso de responsabilidade e cuidado. E rotina. Então, ela está ali, 3 horas na alimentação, 8 horas dormindo, 6 horas de escola e atividades da escola. E aí, a gente vai olhar o tempo que sobra. Quando você coloca isso na ponta do lápis, eu falei só o básico. Não tem hora para ficar mais de 1 hora na internet. Não tem. Do dia não tem horas. Então, se a criança está passando horas infinitas, 3, 4, 5 horas na tela, ela está tirando ou do sono, ou da alimentação, ou do contato com os amigos, ou do contato com a família, ou da atividade, ou da escola, ela está tirando de algum lugar. Então, se eu pensar na matemática básica de sobrevivência do corpo e da mente, eu estou tirando de algum lugar isso. A criança tem que fazer 60 minutos diários de exercício rigoroso, ela tem que correr, ela tem que fazer um esporte, ela tem que... alguma coisa, desce e vai lá embaixo no condomínio, ou então vai na pracinha perto de casa, vamos juntar a criançada aqui no nosso quintal de casa, vamos bater uma bola. Isso tem que existir ainda. A gente, como ser humano, não evoluiu ainda. Pode ser que na próximo 100 anos, né, a gente vai, de repente, completa um centenário, lá na frente, onde já tivemos o nosso cérebro aí desenvolvido para essa interação e evolução. No momento, nós não temos. O que causa esse excesso e essa dependência da tela é uma série de problemáticos, como está aí nessa grande lista do risco 2, que a gente vai ver ansiedade crescente, a gente vai ver os diagnósticos de transtorno de hiperatividade e atenção aparecendo, quando, na verdade, é a síndrome do pensamento acelerado, porque quanto mais tempo eu passo na tela, mais informação eu recebo, mais o meu cérebro acelera, aí eu estou recebendo ali hiperestímulos. O meu cérebro funciona com estímulos. Quanto mais estímulo eu recebo, mais ligações neuronais acontecem. Então, se eu estou hiperestimulando o meu cérebro, ele está em funcionamento acelerado. Aí nós vamos ter as crianças em modo privado, sem saber resolver conflito ainda, e aí vai para o cyberbullying. A gente vai ver transtorno de alimentação, porque as crianças, principalmente as meninas, elas usam as telas como um comparativo de existência, e os transtornos alimentares têm sido um problema de saúde global. A gente vai ver os transtornos auditivos, de postura, visuais. A gente teve uma crescente, o número crescente de crianças com miopia, porque a gente assiste essa tela pequenininha, estrabismo nas crianças pequenas, e a gente tem uma problemática muito grande
que a hipersexualização, o acesso a sites de pornografia e as redes de pedofilia. Novamente, eu dei ali os números para a gente ver, 165 milhões de pessoas nessa praça. Eu sei que existem pessoas boas e pessoas ruins. Se elas estão todas no mesmo lugar, eu preciso fazer a proteção desse ambiente, tá? E aí, no final, claro, as brincadeiras e desafios que antes iniciava-se ali por volta dos 11 anos de idade, que era a nossa idade de maior risco e maior número de acidentes. Infelizmente, nós temos casos no Ceará e no Brasil, nós temos 53 casos identificados pelo Instituto no Brasil, e isso é uma subnotificação, porque o Instituto não é ligado à segurança pública, a gente não tem esses dados, e são famílias que chegam até nós, ou então um contato de mídia que a gente teve que divulgou aquele acidente. Então, a gente ainda tem uma subnotificação muito grande dessas práticas. O que são essas práticas e desafios? A primeira coisa é que, já como eu disse, esses desafios não nasceram na internet, mas se a minha criança antes tinha acesso a 10 outras crianças somente no campo físico, e ela está dentro da internet sem nenhum tipo de mediação parental ou educação midiática, ela vai estar em contato com conteúdo que não é apropriado e de risco. Então, ela pode se deparar com um desafio desse, que na internet ele é visto como lúdico. Não existe nenhum vídeo que a gente pesquisou onde esteja um adulto, que às vezes é um adulto fazendo, ou um outro adolescente fazendo, que no final não haja riso, não pareça ser uma coisa lúdica. Então, ela é transferido para a criança e para o adolescente como uma coisa lúdica e desafiadora, porque o cérebro do adolescente, ele busca desafio, porque ele está ali olhando para a família, dizendo, eu não posso mais contar com essa galera aqui, eu preciso achar minha turma. Isso é um movimento neurobiológico, que acontece ali por volta dos 11 anos de idade. Então, eu vou ter que ir para o mundo, eu vou ter que ver o meu corpo crescer, se modificar, as minhas sensações, eu vou testar os limites disso tudo. Então, se desafiar faz parte do adolescente e faz parte do processo de desenvolvimento. Então, ali ele vai buscar coisas que vão desafiar essa existência e vão ter também as provas que são culturais, principalmente para meninos, de se desafiar. A gente tem muito aí na cultura do menino de ser corajoso, de ser o fortão, de ser o bonzão, e isso é colocado para ele dentro do grupo, e como ele não quer ser marginalizado, ele não quer ficar sem amigos, ele cede à prática, ele vai e faz, às vezes até com medo. E é o que acontece? Quando ele cede a fazer uma prática dessa com um grupo, o nosso organismo, o nosso corpo, ele pode ter uma reação terrível, a sensação horrível, e eu nunca mais quero fazer aquilo, que é a maioria das pessoas. Mas eu posso ter uma sensação prazerosa. É a mesma coisa das pessoas que gostam de, por exemplo, descer no... Gostam, não é provar. Gostam de descer no insano do Beach Park. Tem alguém aqui que gosta de descer no insano do Beach Park? Gosta da sensação, da adrenalina, daquela sensação boa? Se você tem essa sensação prazerosa, você é uma pessoa que lida muito bem com a descarga de adrenalina. E algumas pessoas, inclusive, buscam essa sensação dessa descarga. A gente tem um número pequeno, mas que você testa esse limite. Nós temos isso desde que a criança nasce. Tem crianças e adolescentes que são impulsivos, que gostam dessa sensação. Então, quando ele encontra uma brincadeira que é perigosa, considerada perigosa, e ele sente uma sensação prazerosa, seja de euforia ou relaxamento, o que no caso do desafio do desodorante, o mais provável é um relaxamento que você encontra. Porque o que acontece no desafio do desodorante? Você vai inalar um químico que não faz parte do seu corpo. A gente tem no nosso corpo, no nosso organismo, é majoritariamente feito de hidrogênio e oxigênio. A gente tem outros gases que funcionam aí, mas na troca, como o carbono, né? A gente falava muito que a gente troca com as árvores, né? A árvore precisa do carbono, a gente precisa do oxigênio, então a gente troca com as árvores. A gente aprende isso na escola.
Então, a gente tem pouquíssimos organismos aí que são essenciais. Para a minha respiração, é a troca do carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Quando eu faço a inalação de um desodorante, né, dentro desse organismo, eu vou estar com um produto, com um químico, que ele substitui um dos gases que são essenciais para eu viver. E aí ele impede a troca gasosa. Quando ele impede a troca gasosa, eu vou ter o chamado hipóxia. A hipóxia, ela é uma falta de oxigenação no cérebro. E aí o cérebro vai desesperadamente correr atrás de tirar oxigênio de partes do corpo. Então, ele retira das pernas primeiro. Ele vai fazendo inteligentemente uma busca de coisas que não são essenciais. Então, à medida que a hipóxia for sustentada, né, que eu não volto a respirar normalmente, ele vai tirando, né, tira dos rins, ele vai fechando os órgãos. E aí eu tenho uma hipóxia que realmente me leva a um sufocamento. Nós não sabemos disso como adultos, porque às vezes a gente olha para uma situação dessa e diz assim, como é que a criança faz isso? Eu nunca perguntei para uma turma de adultos, de pessoas que estão assistindo, e pergunto assim, quanto tempo leva até eu sentir que estou sem ar? A gente não sabe dessa informação. A gente não sabe quais são os fenômenos que acontecem quando eu inalo alguma coisa. A gente não pensa sobre isso. Eu não posso pedir uma criança que ela pense sobre isso, até porque a avaliação dela de risco de ser perigoso ou não ser perigoso não está existindo. A gente tem aqui no córtex pré-frontal, onde o nosso senso de julgamento e avaliação de risco. Eu olho e digo assim, isso é perigoso? Por que é perigoso? Não, deixa eu pensar, deixa eu avaliar. Isso aqui só amadurece por volta dos 24 anos de idade. Então, é impossível eu pedir para uma criança que ela tenha a capacidade de avaliar risco. Ela não está preparada para fazer isso. O desenvolvimento dela não está preparado para isso. Porém, se ela é introduzida uma prática e por algum motivo o corpo dela sentir um prazer, um relaxamento, uma euforia, quando eu sinto prazer, eu repito essa sensação. Então, na pesquisa feita recentemente pela Ruth Machado, que foi nossa estagiária 1 ano e meio, e ela decidiu levar para frente a pesquisa porque ela queria entender o perfil, né, se existia um perfil de um jovem, de uma criança que fizessem essas práticas. E o que a Ruth encontrou era o que a gente já sabia. Curiosidade, disponibilidade de informação. Eu só sou curioso quando a informação está disponível. Impulsividade, aquilo que eu falei, eu vejo uma coisa e tenho vontade de fazer. E um terceiro que ela falou, que ela descobriu, né, na verdade, é que eu não tenho habilidades ainda de lidar com sentimentos negativos. Então, aí, uma competência socioemocional que não está presente. Mas, é claro, eu não conheço nenhuma criança de 0 a 17 anos com a competência socioemocional completa. Tem adultos que não têm. Então, se eu tenho sentimentos negativos e eu não consigo lidar com ele, e é me feita uma oferta de algo que me relaxa, e não sei que é perigoso, e não consigo avaliar que é perigoso, eu vou provar, por que não? Eu não tenho essa noção. Em todas as prevenções que eu fiz com crianças e adolescentes, eu nunca encontrei uma criança ou um adolescente que conseguisse dizer o que é que acontece no corpo quando uma prática de não oxigenação acontece. Quando eu faço uma prática de apneia. Nenhuma das crianças, uma vez um adolescente se sentia, deve dar alguma coisa no cérebro, né? Isso já um adolescente com 14 anos de idade. Então, essa ideia de que o adolescente vai avaliar a quantidade de risco, ela não é real, porque a gente ainda não tem essa partezinha aqui do cérebro maturada. E está sendo ofertada como uma coisa lúdica. E eu sim me senti bem. Como é que uma coisa que faz eu me sentir bem é ruim? Então, ali a gente vê
uma circulação de informação que pode ativar na criança essas práticas, e isso pode ter danos severos, inclusive o óbito. No próximo slide. O cyberbullying, que é uma grande questão, né, que a criança, isso aí é uma forma de lidar com conflitos. O que é que a gente teve na pandemia? Nós tivemos aí 2 anos onde não houve socialização escolar. É na socialização escolar que eu aprendo a lidar com conflitos. Quando não houve isso, houve uma retirada dessa existência, dessa vivência, os conflitos emocionais, eles não deixam de aparecer. Mas como eu não aprendi, não tive o ambiente para que eu pudesse resolver isso, eu fui para uma violência. Então, infelizmente, o Brasil subiu como aí país número 1 em cyberbullying entre jovens, entre crianças e adolescentes. Porque a gente precisa fazer competência socioemocional em casa e nas escolas. As escolas têm que ter programa de competência socioemocional, igual tem matemática, igual tem linguagem, igual tem ciências. Ser competente emocional hoje em dia, saber lidar com os meus sentimentos, entender a flutuação dos sentimentos, é completamente primordial para que as nossas crianças sobrevivam no mundo físico e digital, porque agora elas vivem e transitam em 2 sociedades diferentes. Próximo. O que é que a gente faz, então? A gente vai identificar, avaliar, diagnosticar quando isso é muito visível. Quando eu percebo que há mudanças e transformações no comportamento da criança. Isso pode ser feito em casa, isso pode ser feito na escola, isso pode ser feito em comunhão, né? De preferência em comunhão, porque a família e a escola é para ter um laço. Ela faz parte de um tripé. A gente tem a família, a escola e as políticas públicas. A gente funciona junto no tripé para que sustente a proteção da criança e do adolescente, né? Para que ele sobreviva, a gente precisa desse tripé. Então, tanto a família como a escola vão fazer essa parceria para identificar as mudanças de comportamento. Então, eu vou ter uma criança, por exemplo, que começou a utilizar muito desodorante. E eu penso que ele está brincando, porque eu não conheço, como eu disse lá no início, eu não posso ver algo que eu não sei que existe. Estou levando conhecimento agora. Agora você sabe que existe, os olhos mudam, a gente começa a enxergar isso. Então, se a criança começa a utilizar muito desodorante, brincar muito com desodorante, ou mesmo o desafio do apagão e do desmaio, eu começo a ver coisas amarradas na maçaneta da porta, na cama, dentro do guarda-roupa, um cinto foi comprado que não fui eu que comprei, tem uma faixa de artes marciais escondida embaixo do travesseiro, dentro da gaveta. Eu sei que alguma coisa está estranha ali, né? Eu não participei daquela decisão, então tem alguma coisa esquisita. Quando eu acho esquisita, é a sua primeira bandeirinha vermelha de alerta, achei estranho. E aí eu vou checar os comportamentos. A criança está com dificuldade de ir à escola, está com dificuldade de aprendizado, a socialização mudou, não quer mais participar das coisas que participava antes, quer ficar mais trancado em casa, dentro do quarto, às vezes nem necessariamente na internet, porque a internet ela é uma entrada. Ela pode ter visto aquilo na internet, mas depois que aprendeu, não precisa ir para ela. Então, eu posso estar sozinho, isolado, praticando. Então, me isolo, eu tento trancar a porta do quarto, criança e adolescente não é para ter trancada nunca. Essa ideia da privacidade que eles criaram, né, isso não existe, tá? A privacidade é para quem consegue pagar as suas contas já. Se não paga as contas ainda, não tem privacidade. Pode fechar a porta, mas não pode trancar. Então, a criança é para ter a porta aberta, inclusive, né? O adolescente, a partir dos 13 anos de idade, pode ter mais privacidade e encostar a porta, nunca trancar. Então, ali dentro desse espaço, eu começo a perceber que há transformações. Quando eu vejo isso, vamos dizer que eu não tenho ferramentas para lidar com isso, porque o que a gente tem, quando percebe que uma criança mudou, é pânico. Então, eu busco ajuda. Por isso que eu digo que tem que ter uma união com a escola. Vamos dizer que você não achou que a escola lhe acolheu o suficiente. Aí, você usa a internet. Você busca uma pessoa que tem um psicólogo que pode ser recomendado, você busca ajuda. Nunca fique só quando você percebe que algo no seu filho ou na sua filha se transformou e você não tem ferramentas para lidar com aquilo. Busque ajuda.
Tente ajudar essa criança no momento em que você percebe que algo se transformou. Tá? As intervenções têm que ser imediatas, a gente tem que começar. Não há, essa frase do é coisa de criança ou coisa de adolescente não existe mais hoje em dia. Sinta e respeite a sensação de estranhamento quando o seu filho ou a sua filha muda. Não quer mais brincar com os colegas, não quer mais participar de uma festa na escola. Se desinteressou completamente do basquete, não quer mais jogar futebol. Ele agora só quer ficar trancado. Ele agora só quer ficar sozinho. Isso não é nada de criança ou de adolescente. Pode ser que não seja uma brincadeira perigosa, mas a gente tem uma mudança de comportamento aí que indica alguma outra coisa, uma dificuldade, uma necessidade de trabalhar os sentimentos que estão acontecendo ali. Pode ser por vários outros motivos. Não deixe passar em branco, busque ajuda. No próximo, vou falar direto da mediação parental, tá? Não pode ir para o próximo mesmo, obrigada. Pronto. Nós já entregamos os smartphones para as crianças e adolescentes, agora a gente vai ter que fazer um caminho um pouquinho reverso, né? A gente vai reiniciar um processo aí de educar para o uso dos eletrônicos, e não vai ser algo fácil. Eu não vou estabelecer hoje, amanhã dá certo. Ela vai ser uma batalha, porque inclusive isso é uma batalha para adulto, né? Eu tenho que iniciar perguntando para mim mesma e para minha família, para que serve aquele aparelho? Para que nós utilizamos? O adulto eu uso para trabalhar, eu uso para me comunicar com a família, eu uso para o Instagram, eu uso para o Facebook, eu determino para que serve. Agora, para que serve para a criança? Por que ela está utilizando aquele aparelho? Para que serve? A gente precisa do objetivo. Não pode ser só porque eu vou ficar passivo na tela. Não vai ser porque eu preciso de 50 minutos de Instagram. Não pode ser isso. Ela tem que ter entretenimento? Tem. Eu posso ter rede social? Posso. Mas para quê? Porque eu quero ver as mensagens dos meus amigos, porque eu quero lembrar do aniversário. Ela tem que ter um propósito. Tá? E a criança, qual é o propósito dela? Não, porque eu não estou em casa o dia todo, ela fica com a vizinha, ela fica com a babá, ela fica com a avó e eu preciso me comunicar com ela. Tudo bem. Se você acha que a comunicação tem que ser direto com a criança, aí você vai dizer isso para ela. Olha, você tem um smartphone, você tem um celular para se comunicar com a mamãe, para se comunicar com o papai, para se comunicar com a sua madrinha, para pedir ajuda, você vai estabelecer o propósito do aparelho. O diálogo é constante e permanente, todos os dias. Vou já falar um pouco mais sobre o diálogo. O limite, como a gente já falou aqui, se a gente somar as horas do dia das necessidades básicas, só sobra 1 hora. E olhe lá. Tá? A presença, eu não posso ter uma criança na internet e não saber o que ele está fazendo. Não tenho como. Eu sei que isso é difícil, mas eu vou dar umas ferramentas aqui para a gente. Eu tenho que restringir. Como é que eu faço restrição? Quando eu entrego um aparelho para uma criança, eu tenho que fazer o controle dentro do aparelho. Todos os aparelhos vêm com o controle parental dentro do aparelho. Fábio, na minha família, a minha criança hackeia isso. Então, a gente coloca outra coisa. A gente leva o aparelho num técnico de internet, um técnico de informática, na TI, e lá você chega e diz, a minha criança de 10 anos vai usar esse aparelho. Então, eu queria que bloquear os seguintes conteúdos. Aí você faz uma lista para o técnico de internet e ele vai bloquear os conteúdos daquele aparelho. Eu vou bloquear fazer download de aplicativo, eu vou bloquear fazer download de jogo, eu vou bloquear comprar coisas na internet, eu vou perguntar qual é um navegador de busca que não é o Google, porque o Google ele faz investigação de perfil e ele joga e arremessa você dentro de um campo de consumo. Então, eu posso usar sites como o DuckDuckGo, que não faz isso, e eu instalo essas medidas de proteção dentro do aparelho que a criança vai usar. E fora isso, eu restringo o tempo. Vai usar que horas? Isso é difícil? É difícil, mas eu não tenho outra forma. Eu tenho que fazer desse jeito. Eu tenho um amigo e o filho fica só em casa à tarde, porque ele trabalha. Então, o controle remoto da televisão é dentro de uma caixa trancada. E ele leva a chave. E isso é um profissional.
né, de saúde, tudo. Ele sabe dos riscos, então tranca. Ah, o que é que eu vou fazer? Você vai brincar. Você vai montar um quebra-cabeça, você vai brincar com os amiguinhos que a gente vai marcar aqui, vem 2 amiguinhos aqui para casa. Você articula a vida da criança que não necessariamente ela precisa estar hipnotizada. E você tem que ter uma reação. A reação é uma pertinência com o castigo, que a gente diz assim, vou tirar o celular até o final de semana. Isso não funciona, né? A criança se sente isolada do mundo. Então, eu posso dizer assim, você tinha 1h30 para usar o seu eletrônico. Você usou 2 horas. Então, amanhã, você só tem 1 hora. Você vai fazendo a compensação. Por quê? Porque você usou já. Não é estabelecido que é 1h30, você não utilizou 2, então você tirou 30 minutos de amanhã. Eu tenho que fazer uma punição que ela é pertinente com a realidade. Não adianta eu dizer assim, vou tirar seu celular por 1 mês. Você não vai fazer isso. A criança vai se sentir isolada no mundo, porque depois da pandemia a gente pertence a esse mundo digital, e isso vai criar nela uma raiva e não necessariamente um aprendizado. Então, se eu manusear as horas, é mais fácil. Você tem 1h30, você usou 2, então amanhã é menos 30. E ele vai também aprender que na vida ele precisa ter controle, a gente vai acelerar esse processo aqui que eu tenho falado, tá? E aí, próximo slide. O diálogo. Se você acha que a sua criança está pronta para usar a internet, aí você vai estabelecer as regras de acesso, já com o aparelhinho todo preparado, né? E vai ter um diálogo constante. O que é que você está gostando? Por que você gosta? Você está seguindo alguém? Como? Onde? Por quê? E aí você começa o trabalho de prevenção. Tá? Quando, por exemplo, você senta para assistir, vamos dizer que você liberou o TikTok para o seu filho de 12 ou a sua filha de 12. Aí, filho, o que é que você assistiu hoje? Senta aqui. Não estava assistindo isso assim. Aí você olha e acha estranho. Eu sei que é difícil não criticar, não julgar, não ter medo, mas se você fizer esse primeiro movimento, a criança se retira no diálogo com você. Então, você olha e diz assim, nossa, esse vídeo é estranho, né? Quem é essa pessoa? Qual é a idade? E aí você vai acessar a crítica da criança aqui. Isso é bom ou é ruim? Como é que você se sente quando você vê isso? Ativa a competência socioemocional. Eu não gostei disso não, achei violento, achei agressivo, não achei legal, acho que isso não é para a sua idade, eu ensino. Olha, eu acho que a gente tem que denunciar juntos esse vídeo aí não parece ser bom não, vamos denunciar junto, eu ensino a fazer denúncia. Tudo isso eu tenho que estar participativo. A gente tem uma ideia de que, porque a criança sabe tudo da internet, sabe tudo de eletrônica, ela não sabe de nada, ela é curiosa. Ela fuça, ela mexe, ela acha. O adulto, ele tem um medo enorme que o WhatsApp dele desapareça. Então, ele não mexe em nada. Ele usa o básico e o básico fica. A criança e o adolescente, ela explora, ela investiga, ela tira, ela põe de novo, ela utiliza todas as ferramentas que tem ali dentro. Então, ela tem uma curiosidade que não a impede de mexer no aparelho, não é que ela saiba mexer. A gente tem que tirar essa ideia de que sabe e me coloco num lugar onde eu não tenho competência para lidar com isso. A competência que a gente tem é compreender que aquela criança precisa de um adulto guia, porque ela não sabe fazer avaliação de risco. Sou eu na minha experiência de vida, e a experiência de vida que eu tenho fora da tela é a mesma para dentro da tela. É a mesma, não fale com estranhos, não ande em lugar que você não conhece as pessoas, não aceite coisa de estranhos, é a mesma regra. E aí eu vou ter esse diálogo diário sobre a internet. Eu tenho que aprender as gírias das crianças pré-adolescentes, eu tenho que saber como é que elas se comunicam na escola, eu tenho que estar antenada com os gostos que são diferentes, porque agora são globais. Eu tenho que saber das culturas que eles navegam. A gente tem que ter uma predisposição para esse diálogo. Eu sei que há um grande enfrentamento entre horas infinitas de trabalho, chegar em casa exausto e ter que fazer esse trabalho. Mas é o momento que a gente está, a vida que a gente tem, é o que ela está pedindo da gente. Tá? Próximo slide. Limites. Esses limites, eles são estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e as outras que eu já mencionei. Aí eu coloquei de 0 a 2 anos, porque eu sei a partir dos 2 anos de idade que vai aparecer uma telinha aí.
Se aparecer uma telinha, sempre com áudio, não com imagens flutuantes, tá? Se quer colocar a galinha pintadinha, coloca ela estática, ela parada, e a música de fundo. Não é para fazer filminho. E sempre interativa com a presença de um adulto, né? Nossa, galinha azul, existe galinha azul? Acho que não existe galinha azul, não, porque eu começo a colocar na criança a reflexão sobre o que eu estou assistindo, não tem competência com o real. É diferente do real, tá? A gente tem que fazer essa interação. De 2 a 5 anos e de 5 a 13, a gente tem aí 1 hora. E eu sei que nas circunstâncias que a gente vive hoje, pode ser até 2, mas o recomendado é só 1. Todas as telas, todas, são 13 anos de idade, se for fazer sozinha. A mediação e a moderação parental tem que existir. Instagram, TikTok, tem cartilha para pais e tem ferramentas para pais. Por exemplo, a TikTok eu posso fazer o pareamento do celular. O que é isso? Eu coloco o TikTok no meu celular, o meu filho já tem, a gente abre o controle parental, no controle parental gera um QR Code, e você escaneia o QR Code e agora está pareado o seu celular com o do seu filho ou filha, e você pode ver tudo que ele viu. Isso também pode ser feito para o WhatsApp. Então, eu tenho essas ferramentas dentro dos próprios aplicativos. E eu tenho que ser curioso, igual as crianças e os adolescentes, e buscar. Se eu não sei, eu pergunto, eu vou na internet, como controlar o conteúdo na TikTok. Você vai ver as ferramentas. Eu posso controlar o conteúdo por palavra-chave, eu posso controlar por idade. Eu tenho várias formas de você fazer isso. Tá? Próximo. Monitoramento. Pode passar para o próximo. Digamos que eu já fiz todo o diálogo, né? A gente já deu o acordo e agora a gente vai ter algum tipo de monitoramento, eu posso utilizar aplicativos. Próximo. Pronto. Esses são alguns aplicativos. O mundo, né, de Play Store e de Apple Store está lotado de aplicativo, que às vezes funciona melhor num aparelho do que em outro, mas a gente tem 2 aí que nesse meio que são muito utilizados e são muito bons. O que é que eles fazem por mim? O custódio, ele delimita o tempo. Se eu delimitei que o meu filho vai assistir videozinho de 5 a 6 horas, eu coloco no custódio o tempo. E o aparelho tranca e precisa de uma chave de administrador. Não coloca os aniversários da família, tá? A criança vai testar até ela desbloquear. Coloca um número aleatório que você lembre. E aí você coloca uma senha de administrador, o celular abre às 5 horas e fecha às 6 horas, não tem mais como abrir, a não ser que o administrador entre com a senha. O Google Family é o mais completo e gratuito, porque ele vem com o histórico completo do que a criança utilizou no eletrônico. Esse aí você pode colocar, inclusive, na Smart TV. Então, tudo isso são ferramentas existentes que eu tenho que sair do campo do conforto e ir para o campo da busca de proteção. E a outra coisa que eu queria pedir é que vocês, as escolas dos filhos de vocês, iniciem suas campanhas para educação midiática. Esse peso não pode estar somente nas famílias. A gente vai tentar fazer a nossa parte. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Ela é uma tarefa muito cansativa, considerando o tipo de estrutura e de trabalho que a gente tem no Brasil. As nossas crianças não têm ainda escola de tempo integral, algumas podem, outras não. Então, a gente tem um modelo que nos coloca um peso, então isso tem que ser compartilhado. Então, façam campanha nas suas escolas para ter educação midiática, um currículo que ensine as crianças a lidar com os confrontos da internet, a utilizar a internet de forma segura e saudável e responsável. Esses currículos já existem. Eu tenho na minha mão 3 currículos gratuitos que as escolas podem adquirir. Não precisa nem comprar o currículo, não precisa nem elaborar o currículo, só precisa, o da SaferNet eu faço um curso online. O da Google, da Fundação Google de Educação, eu posso imprimir direto na internet. É um modelo super simples. Então, sejam os
a gente chama de advocates, né, uma palavra em inglês. Eu vou ser a pessoa que chega na escola e diga, eu acho que essa escola precisa, o meu filho está aqui, outras crianças estão aqui, a gente precisa do suporte de uma educação midiática. A gente precisa disso. Né? Cadê a competência socioemocional e a outra que agora eu estou chamando de competência sociodigital? A escola tem que ser o apoio. Né? Eu não posso, como família, arcar com isso sozinho. Existem muitas e muitas coisas que a gente não conhece. Existem muitos e muitos desafios dentro desse espaço que vão passar em branco. E a gente, infelizmente, vai perder alguma criança nesse processo, e a ideia é que a gente não perca. Mas, para isso, a gente precisa se unir como sociedade. Eu preciso realmente chegar na escola dos meus filhos e dizer, olha, eu estou fazendo o que eu posso em casa, a escola precisa ter um currículo de educação midiática. Cadê o nosso currículo aqui? Você precisa saber que o que você está ensinando em casa é apoiado fora, e vice-versa. Né? Eu preciso dar as mãos com esse projeto de escola, para que não seja somente uma busca para passar no vestibular, porque a gente está vivendo uma época onde a saúde mental de crianças e adolescentes está extremamente abalada. Né? E a gente não quer perder nenhuma outra criança. Então, façam também essa parte de vocês. No próximo slide, que é o último, a saúde offline é muito importante, a nossa capacidade de se desconectar. Existe um efeito de dormir com o celular do lado da cama, e que a luz do celular, sendo a última coisa que eu assisto, que eu vejo, ela impede que o meu cérebro realmente limpe todas as toxinas que eu adquiro durante o dia, principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse. É somente quando eu realmente faço higiene do sono que o meu cérebro descansa e eu acordo criativa, descansada, sem esquecer das coisas, esquecendo palavras, esquecendo nome de rua. Isso é um cérebro que dormiu e não foi limpo, porque a luz do celular, vista muito de perto, no formato que ela é, impede que o meu cérebro funcione nessa limpeza durante a noite. Isso vale para todo mundo. Então, é para deixar o celular fora do quarto, ou então num lugar do quarto distante da cama, onde ele vai dormir no cantinho dele 1 hora antes do seu sono. Se você dorme às 10, o celular era para estar no não perturbe às 9 horas da noite, no cantinho dele. Isso é para a família toda. Procure interagir fora de casa, procure ir para lugares que tenham verde. Isso tudo é pesquisa, viu, gente? Não é recomendação minha, não. As pesquisas indicam que quanto mais acesso eu tenho a espaços abertos e verdes, 30% menos inclinação a processos depressivos. Eu tenho que fazer exercício, seja ele qual for. Eu não preciso ir necessariamente para academia, eu posso ir dar 5 voltas no meu quarteirão, se for possível, se for seguro. Eu posso fazer um exercício do YouTube dentro de casa. Eu posso ir para a academiazinha da esquina, é até bom, me socialize, é importante. Tenha hobbies, faça alguma coisa que é só seu. Que é, não sei, plantar uma hortinha, colecionar moedas estrangeiras, ou seja lá o que for possível e plausível para você, aprender a tocar um instrumento, desenhar, pintar, qualquer coisa que eu faça que seja só meu. Isso é essencial para a saúde também. E é isso que eu tenho para oferecer hoje. Eu sei que é muita informação, então eu vou dar uma abertura aí, né, Rosiane, para as pessoas poderem se manifestar, perguntar, é isso que você deseja agora? Isso, vamos deixar esse espaço agora para quem quiser fazer alguma pergunta, viu, gente? Pode levantar aí a mãozinha. Fabiana, eu queria que você me dissesse novamente essa dica aí do QR Code. Fiquei bem interessada. Essa é maravilhosa, é só uma, viu? Você vai no site da TikTok ou no próprio aplicativo. E aí você vai buscar assim, controle parental. Quando você entrar em controle parental, aí vão ter lá uma série de formatos e dicas, passo a passo. Não é nada difícil de seguir, não. Ele vai te dar passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Inclusive, tem vídeos mostrando como fazer. Então, você vai procurar controle parental na TikTok.
Aí ele vai mostrar como fazer pareamento, ele vai mostrar como você pode bloquear conteúdo, como você coloca a idade. E, gente, as crianças não gostam, não. Se eu fazer isso, eu tenho uma prima que é prima irmã, né? E a gente tem lá o meu sobrinho, João, que ele tá agora com 11 anos de idade. E aí, TikTok, claro. Então, sentei eu, ele e a mãe dele, e a gente foi fazendo o controle, né? A gente colocou o conteúdo, aí ela, de 10 a 11 anos, ele, mãe, não! Aí eu disse, pode ser até 12, né? O João é maduro, a gente conhece, sabe que ele não se entrosa com bobagem, aí a gente colocou só um ano acima, aí colocou para 12 anos. Essa criança, este pré-adolescente, ele passou uma semana olhando de cara feia para mim. Eu fui ensinar a mãe dele a fazer isso. E eu tô de boas, entendeu? Assim, eu tenho que ficar bem com a ideia que a criança tá com raiva de mim porque eu bloqueei a capacidade dela de existir no mundo perigoso. Tá tudo bem. Daqui uns anos ele vai chegar para mim e vai dizer outra coisa. O irmão dele, eu também fiz a mesma coisa, era outro formato. O irmão dele já tá fazendo vestibular. E o Bernardo, quando ele virou, disse assim: Olha aí, Bernardo, o que é que a mamãe está fazendo? Aí ele disse assim: Bernardo, eu passei pela. Ô, João, eu passei pela mesma coisa. Então, lá na frente, eles reconhecem que aquilo é uma proteção. A gente tem muito medo hoje em dia das crianças estarem frustradas com a gente, de ficar de cara feia e tudo. É isso, né? Estou vendo que está aparecendo alguns comentários. Verdade. O Álvaro colocou aqui que dúvida ele não tem, mas foi um tema muito interessante. A Denise está perguntando se o Instagram tem a opção de espelhamento também. O Instagram não tem a opção de espelhamento, mas ele tem controle parental. Quem tem espelhamento é o TikTok e o WhatsApp. Mas o Instagram tem uma cartilha para pais também. Aí você coloca cartilha para pais e guardiões, Instagram. Aí tem umas dicas. Pode ser que no último mês ou dois, porque essas coisas mudam muito rápido. Pode ser que nos últimos 2 meses eles estão fazendo parelhamento, porque tem uma concorrência entre esses aplicativos. Né? Então, não sei informar. Nos últimos 2 meses não tinha, mas tem uma cartilha de controle parental. Gente, tem um pessoal perguntando se vai ficar gravado, né? Sim, vai ficar gravado, certo? Até porque nossos gerentes, né, estão fazendo um curso e eles pediram muito para que a gente deixasse gravado. E eu acho que isso é um assunto importante, sim, até para a gente rever, né, para tirar algumas dúvidas que ficaram, que a gente passou desapercebido. Então, realmente vai ficar gravado, viu? Rosiane, eu queria indicar, que eu sei que é muito complicado para a gente ficar. Eu sou uma pessoa que trabalha e estudo com isso, então eu passo o dia estudando, investigando, pesquisando. Para a família é muito difícil, então eu queria dar uma sugestão de página de Instagram, que é a página que eu acho mais completa, mais dinâmica, mais rápida de ensinar para a gente sobre os perigos. Tá? Ela chama Criança e Consumo, é uma página do Instagram. Essa página, ela diariamente fala de tanto dos riscos, mas ela também dá as dicas para as famílias. É a que eu acho mais completa se eu for me dedicar a ver um canal só, tá? Então eu tenho que agora entender mais e ser mais curioso sobre esse assunto. Eu não vou chegar em casa e vou fazer uma pesquisa, né? Siga o Criança e Consumo. Todo dia aparece uma coisa boa, todo dia aparece uma informação. Eu mesma sigo, porque é uma velocidade tão grande de informação. Por exemplo, aí a gente tem um Fantástico que coloca o Discord como algo agravante no momento. É hiperagravante ter o Discord. Nenhuma criança era para estar usando. O Discord foi criado para uma comunicação entre gamers, pessoas que jogam videogame. Não era para ser a plataforma que ele está sendo. Então, não vou deixar a criança usar Discord. A gente tem outras plataformas que eu vou mencionar aqui que não é para ter. A OME TV, OME TV e a Omegle. Nenhuma dessas três é para ter criança e adolescente. Vou listar aqui no call, tá? Tanto a OME TV como a Omegle, ela leva para sites de pornografia. Essas são as do momento. Mas a educação da gente tem que ser constante, porque daqui a pouco sai o Discord e entra outra, né? A gente não está num processo estático. Então, a gente tem que ter esse processo de educação diário, constante. Por isso que também a gente não pode deixar os eletrônicos abertos para download de aplicativo. Certo.
Fabiana, eu queria te agradecer demais por essa conversa, foi assim muito importante. Eu estou ouvindo aqui os feedbacks, as pessoas aqui dando os parabéns, agradecendo pela apresentação, que foi muito rica. E eu queria te agradecer realmente por esse, e dizer assim, quão grande é esse trabalho de vocês. Vi um trabalho muito bonito e que bom que existe vocês, viu? Rosiane, a E gente... O Ah, Álvaro agora quer falar alguma coisa. Peraí, só diga, Álvaro. Ah, foi sem querer. foi sem querer. Tudo Tá bom, bem. então. Eu acho que ele estava procurando provavelmente as palminhas. Ah, gente, eu queria primeiro agradecer muito a Rosiane por esse contato. O Instituto de Me Cuida vai aonde ele é chamado. A missão de vida dos fundadores é que as pessoas consigam ter conhecimento e compreender que mesmo crianças inteligentes, elas fazem escolhas que não são boas para ela, mas por uma falta de conhecimento. As crianças não têm nenhum perfil até hoje de crianças e adolescentes que fizeram nenhuma dessas brincadeiras perigosas, que tem algo nelas de errado ou com a família. Isso não é uma questão. A questão é realmente o acesso à informação que a gente não conhece. Então, o Instituto está disponível. Quem aqui quiser acessar e levar para a escola do seu filho, a gente vai também. Né? Quiser fazer um encontro com mães, com pais, online ou presencial, é só acessar a gente, tá bom? Agradeço demais o espaço e fico disponível. Tá, joia, obrigada. E obrigada, pessoal, pela presença de todos. Até a próxima. Até a Beijão. próxima, tchau.